Conforme a maioria dos cientistas, foi por volta de 3500 a.C., na Mesopotâmia, que os sumérios inventaram a escrita. Depois, a evoluíram para a cuneiforme. No entanto, 3 antigos artefatos apontam a existência de uma civilização avançada, próspera e poderosa, porém, milênios antes que as maiores potências antigas do mundo: a Suméria e o Egito. A grande questão é que, se for verdade, isso demonstraria, mais uma vez, que a cronologia histórica comumente aceita pode estar completamente errada. Se trata de 3 tabuinhas de argila encontradas na Romênia, em um antigo local conhecido como Tartária. No entanto, essa descoberta gerou inúmeros debates e grandes polêmicas, não apenas pela datação ser mais antiga que a dos sumérios, mas de fato por causa da história de Tartária. Recheado de lendas e mitos, os tártaros podem ter sido o império mais colossal do planeta. E talvez sejam resquícios dos antigos Atlantes. E assim como Atlântida também é vista como um mito, rodeado de exageros, mentiras, mas também muitas evidências e muitas verdades, em Tartária elas se misturam a uma possível história real. A história paralela nos conta que Tartária era considerada um país, porém as evidências apontam para algo a mais. Ela foi listada como um grande e poderoso império no qual seu território se estendia do Mar Cáspio dos Montes Urais até as margens do Oceano Pacífico. Acredita-se que o poder e a influência dos tártaros foram consideravelmente pulverizados diante de vários desastres naturais, mas em especial as grandes enchentes de lama. Então, de repente, essa civilização avançada perdeu sua estabilidade e em algum momento desapareceu rapidamente da história mundial. Ou seja, pelo visto, simplesmente foi varrida do mapa. Se conta que o Império Tártaro foi atacado por nações vizinhas menos poderosas, mas que juntas igualavam seu poder. O plano era criar uma nova ordem de poder em escala mundial, porém algo estranho aconteceu. De alguma forma que não se sabe, houve uma série de inundações destruindo toda a nação de Tartária. A primeira versão da história paralela nos conta que as enchentes eram naturais, e a segunda nos conta que as inundações foram causadas pelos inimigos. De qualquer forma, a principal razão é porque os tártaros eram muito invejados por outras nações, devido ao enorme conhecimento científico e tecnológico. Estavam à frente de muitos lugares, uma vez que as cidades em Tartária eram supridas com energia limpa, extraída da atmosfera. Naquela época, as aldeias possuíam pontos de transmissão de energia sem fio, algo semelhante ao que conhecemos como as torres de Nikola Tesla, para gerar energia gratuita. Até onde se sabe, as últimas menções oficiais sobre Tartária, assim como mapas, são anteriores ao século XIX. Lá aponta uma nação que ocupou toda a área da Sibéria, além de outras referências e dados. Toda essa história ficaria ainda mais interessante em 1961, quando o arqueólogo Nikolai Vlasa encontrou 3 tabuletas de argila. Elas estavam a 30 quilômetros da cidade de Alba Lúlia, exatamente no território da antiga Tartária. A descoberta reacendeu a ideia, já que poderia ser uma evidência direta sobre as primeiras formas de escrita do mundo. As pequenas tábuas de argila continham gravuras indecifráveis, vários símbolos, mensagens cifradas. Todavia, a princípio, acredita-se que eram caracteres sumérios. No entanto, o que é realmente intrigante e significativo é a idade dos primeiros registros. Como era uma descoberta arqueológica muito importante, mobilizou pesquisadores renomados que tentaram interpretar e decifrar os significados das gravuras nas tabuinhas. Os testes por carbono 14 revelaram que as tabuinhas de Tartária eram de 5300 a.C. Isso derrubaria a ideia de que a escrita começou na Mesopotâmia pelas mãos dos sumérios. Em vez disso, o berço da civilização teria que se mover para o coração da inóspita planície do leste europeu. O que parecia ser uma das maiores descobertas arqueológicas se tornou um grande e polêmico debate. A datação dos artefatos atrasaria a invenção da escrita em mais de 1 milênio e mudaria o local do seu nascimento, passando da Mesopotâmia à bacia do Danúbio. Curiosamente, lá existiria uma civilização próspera e poderosa, porém milênios antes da Suméria e do Egito. Os arqueólogos se dividiram. Os que tentavam refutar alegavam que as tábuas de Tartária surgiram por causa dos sumérios, uma vez que os símbolos eram parecidos.
Por outro lado, pesquisadores contrários alegavam que em 5300 a.C. a escrita suméria não existia e não existem evidências contrárias a isso. Curiosamente, historiadores que tentaram traduzir as tabuinhas usando o dialeto sumério descobriram um nome nelas gravado. O termo é Salwen, que se equivale ao deus sumério Usmu. Por outro lado, os antigos habitantes de Tartária não escreviam em sumério, porque a Suméria ainda não era conhecida. O cientista russo Boris Perlov acredita que os sumérios e os babilônios foram apenas alunos capazes que emprestaram a escrita pictográfica das culturas orientais e mais tarde a transformaram em uma escrita cuneiforme. De acordo com Perlov, os verdadeiros inventores da escrita foram os povos dos Balcãs e não os sumérios. No entanto, isso seria o desmoronamento da teoria tradicional por causa das 3 tábuas de Tartária. Curiosamente, cada um dos artefatos tem cerca de 5 centímetros de diâmetro. Um é arredondado e 2 são retangulares, e todos têm furos. Elas foram achadas junto com 26 estatuetas, uma pulseira de concha e ossos humanos danificados. Somente um lado está escrito e seus detalhes lembram um animal com chifres, uma figura obscura, um motivo vegetal, um galho ou uma árvore, além de vários símbolos abstratos. O Museu Cluj, na Romênia, cozinhou as tabuinhas para preservá-las e tornar possível a datação por carbono 14. Inicialmente, se pensou que eram parte da cultura vinca de Turdas, datando de 2700 a.C., porém, a datação por carbono apontou que sua origem é por volta de 5.300 a 5.500 anos a.C. O mais curioso é que exatamente durante a época da primeira fase de Eridu, da civilização suméria na Mesopotâmia. Embora haja muito debate quanto ao significado das inscrições nas tabuinhas, para parte dos estudiosos se trata de uma das primeiras formas de escrita. Isso por 4 motivos. As inscrições parecem ser sequenciadas em linhas. Cada personagem parece ter um significado inequívoco. As formas apresentam um padrão semelhante aos que os escribas da civilização de Danúbio usavam em seus artefatos. Somado a isso, os símbolos criam uma forma retilínea, comparável a outros sistemas de escritas arcaicos. No entanto, esses apontamentos nos mostram que as inscrições foram uma forma antiga de escrita, mas não se sabe que tipo de escrita elas representam. Houve uma grande especulação de que as tabuinhas foram encontradas em cemitérios de sacrifícios, levando muitos a acreditarem que se tratam apenas de simples símbolos. Outros creem que os ossos eram de um sacerdote supremo que foi queimado vivo no final de seu tempo de serviço, conforme a tradição suméria, em homenagem ao deus Sal, ou deus Usmu. Essas inscrições ficaram conhecidas como a escrita do Danúbio, ou a antiga escrita europeia. O mais interessante é que as tabuinhas de Tartária, embora não pareçam sofisticadas, a escrita sumeriana consistia principalmente em imagens simples, representando coisas como animais, e só mais tarde evoluíram para os cuneiformes. Mas as grandes perguntas são: será que os tártaros foram mais antigos que os sumérios? Essas tabuinhas seriam a prova cabal? Será que o Império Tártaro, assim como Troia e Angkor Wat, que foram encontrados, seria mais uma cidade negligenciada? Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.